Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de reflexões Não Andeis Ansiosos. No último vídeo, o pastor Lucas trouxe para a gente uma reflexão importantíssima em cima de Filipenses 4, nos mostrando o que fazer quando essa ansiedade surgir. Nós estamos falando aqui de um caso crônico, né, onde a gente precisaria aí sim entrar com uma intervenção terapêutica e medicamentosa, mas sim naqueles momentos da nossa vida onde a gente acaba se desesperando e não sabe muito bem o que fazer diante daquela situação. Eu gostaria de trazer, então, aqui nessa reflexão o porquê que isso acontece. Eu acho importante a gente compreender mais sobre o nosso organismo, entender o nosso corpo, entender essa máquina biológica incrível que Deus nos deu, para que a gente possa começar a dominar, né, sobre ela, sobre o nosso corpo, sobre os nossos pensamentos. E para a gente entender isso, eu vou trazer um conceito aqui, então, bastante divulgado através de um livro, um best-seller que se chama Rápido e Devagar, mas que ele, né, resume e elucida de maneira muito didática algo que acontece no nosso cérebro. Nosso cérebro é um órgão que gasta muita energia. Por ele ter um grande gasto energético, é natural que ele automatize algumas funções. Então, a gente acaba automatizando a sequência que a gente toma banho e depois de muito tempo a gente não precisa mais pensar nisso. Ele acaba automatizando o caminho do trabalho para nossa casa, ele acaba automatizando como se anda de bicicleta, né? Por isso que a gente até brinca, depois que aprende, não esquece mais, para ele diminuir o seu gasto energético. A grande questão é que esse sistema, que a gente chama de sistema 1, ou sistema rápido do nosso cérebro, ele automatiza hábitos. Então, ele automatiza, por exemplo, o hábito de responder não para tudo aquilo que um funcionário me pergunta, por exemplo. Então, ele vem, eu vejo que é um pedido, eu já respondo não. Por que, né, que isso acontece? Há muito tempo atrás, quando a gente ainda não tinha as nossas casas nos protegendo e a gente vivia ali, né, com os perigos eminentes do ambiente, a resposta automática tinha que ser luta ou fuga, como a gente já falou um pouquinho nas outras reflexões. A grande questão é que o nosso cérebro ele não desaprendeu a criar esses hábitos. E acaba que tudo aquilo que foge do esperado, tudo aquilo que a gente não prevê, que a gente não imagina que vai acontecer, ativa esse sistema 1, esse sistema rápido, que tem o hábito de nos manter a salvo. E esse hábito de nos manter a salvo gera ansiedade, porque faz com que a gente precise estar alerta e buscando o que vai dar de errado o tempo todo no ambiente. Então é como, por exemplo, né, a gente teve uma emergência que gerou ali um gasto financeiro num médico, por exemplo, que é algo que não dá para esperar, ou o carro, que é um instrumento de trabalho, quebrou e teve aquele gasto financeiro, e a gente já imagina ali que vai fazer falta para as contas do final do mês ou do próximo mês. É natural que a gente fique ansioso, porque ativou o sistema 1. Eu tenho o hábito de ficar ansioso quando eu tenho um problema financeiro, um problema de saúde, quando eu tenho um desentendimento com alguém da minha família, quando eu não consigo manter um bom relacionamento dentro da igreja. Tudo isso acaba ativando esse sistema e a gente chama ele de um sistema enviesado. Ele sempre vai fazer algo que a gente chama de catastrofização. Ele sempre vai fazer a gente pensar no pior, ou seja, ficar ansioso. A grande questão e a boa notícia aqui é que existe o sistema 2, o sistema devagar, né? Por isso que o livro chama ele rápido e devagar. Esse sistema 2 é o que a gente poderia chamar aqui da nossa racionalidade. É uma região do nosso cérebro que inclusive só existe em nós, né, seres humanos, e aí isso nos mostra o quanto a gente é a imagem e semelhança de Deus, diferente de outros seres vivos criados por ele, e ele nos traz essa capacidade de pensar, de raciocinar e de tirar essa questão enviesada dos nossos pensamentos. É um pensamento lógico e racional. A gente quebra esse padrão de catastrofização. Então, eu penso, por exemplo, tá, tive uma emergência, precisei gastar a reserva financeira que eu tinha ou precisei tirar das contas do mês. O que vai acontecer no próximo mês? Ah, eu vou perder minha casa por conta disso? Eu vou ficar sem comer por conta disso?
Opa, peraí, a igreja não pode me ajudar? Não tem alguém que possa me auxiliar? Eu vou morar na rua por causa disso? Ou será que algum irmão da igreja vai me acolher? Será que algum familiar vai poder me ajudar, né? Não me cobrar os juros que o banco cobraria? Esse é o pensamento 2, é trazer realidade para um pensamento catastrófico. A gente acha que é o fim, mas não é o fim. A gente começa a perceber, então, que existe sim, né, uma outra forma de arrumar aquela situação, um outro meio de fazer aquilo que estava tão automatizado. Isso serve para tudo. Às vezes eu estou tão acostumada a dar uma resposta grosseira para tudo que me pedem no meu ambiente de trabalho, que eu acabo ficando ali com uma imagem ruim diante dos meus colegas. Eu estou tão acostumado a reagir de maneira reativa com os meus filhos, com o meu marido, com a minha esposa, com os meus amigos, que as pessoas já nem chegam mais até mim para me pedir as coisas. E nós podemos quebrar isso, então, pelo sistema 2, pelo sistema lento, né? Que a gente chama. Eu costumo brincar que o sistema 1 é um sistema de reflexo e o sistema 2 é um sistema de reflexão. Ele vai considerar novas alternativas, buscar por mais dados no ambiente, corrigir esse pensamento enviesado, tirar o nosso primeiro julgamento e nos ajudar a ter racionalidade naquilo que a gente faz. Tem algo interessantíssimo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está lá em Mateus 6, a partir do versículo 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Preste atenção agora. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Porque não vos aqueiteis dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o próprio mal. E eu acho muito interessante porque Deus, em sua infinita sabedoria, através do seu Filho Jesus, já nos ensinava aqui o que a gente precisa fazer. Parar, olhar para a situação e pensar de maneira racional. Se a minha vida vale mais do que o alimento, vale mais do que as vestes, e foi Deus que me deu essa vida e tem um propósito para ela, por que eu vou me preocupar? Né? Se é Ele que me dá a vida, Ele vai me dar tudo aquilo que eu necessito para sobreviver. Então, Ele já nos ensinava aqui, né, a fazer esse exercício de reflexão, a se voltar para o sistema 2, para esse sistema mais racional que nos diz: para, respira e presta atenção. É tão ruim assim? É tão catastrófico assim? O que eu posso fazer para melhorar a situação? Onde eu vou buscar ajuda? Quem pode resolver para mim essa situação? E além disso, como o pastor, né, nos mostrou no vídeo anterior, colocar isso diante de Deus, deixa Ele saber quais são os seus problemas, quais são as necessidades que você está passando naquele momento. Quando nós fazemos isso, a gente traz racionalidade para o nosso pensamento, a gente entende de maneira racional e não só emocional que a gente tem um Deus que cuida das nossas necessidades e tira de nós essa crise de ansiedade. Espero muito que vocês tenham aproveitado essa reflexão. Deus os abençoe e até a próxima.